Olá, tudo bem? Voltamos aqui no nosso podcast FAPAD para conversar sobre assuntos de relevância no mundo jurídico. Então, estamos aqui hoje para debater uma decisão importantíssima do STJ a respeito do reconhecimento de pessoas. Mas, claro, temos aqui os nossos convidados que vão debater um pouquinho conosco a respeito dessa decisão. E eu gostaria, então, que nós começássemos introduzindo mediante o esclarecimento qual era, de fato, a questão discutida pelo STJ em relação ao reconhecimento de pessoas, nesse caso. Bom, boa noite a todos. A questão debatida que a gente trouxe para debater nesse podcast aqui é o reconhecimento de pessoas, né, como meio de prova e o seu valor probatório na jurisprudência do STJ. Nesse habeas corpus especificamente que a gente analisou, referente ao artigo 226 do CPP, né? E o que a gente quis trazer para cá é justamente essa questão, né? do que esse artigo traz, né? Se é simplesmente uma mera recomendação ou se seria de fato uma obrigação, né? Com base nesse artigo, né, de 1941, eu arriscaria até dizer que demorou, né, um certo tempo para que essa virada no entendimento aí de fato acontecesse, né? Então, basicamente, o que a gente vai discutir aqui hoje é o artigo 226 do CPP. Bom, mas então o Rodrigo nos falou aqui a respeito de uma mudança de jurisprudência. Então, eu queria que a gente esclarecesse o nosso ouvinte a respeito de qual era, então, a jurisprudência anterior do STJ sobre o assunto e por que o STJ entendia dessa maneira. Bem, boa noite. O entendimento do STJ, até então, desde que foi publicado a lei em 1941, ele era sobre o entendimento do artigo 226 como uma mera recomendação. Embora um texto legal, mas o entendimento da nossa corte é de que era uma recomendação, ou seja, não tinha obrigatoriedade de ser seguido, né? Até esse habeas corpus que teve julgamento em 2020, e aí, então, onde houve a virada de entendimento da jurisprudência, né? O que acontece? Ele era como uma recomendação, né? Mera recomendação, ou seja, você não cumprir o que está escrito no artigo, se você não cumprisse, isso não trazia a nulidade da prova. Olha que interessante. Então, mesmo no texto escrito, ou seja, ele está ali positivado, né, no Código de Processo Civil, você não seguindo aquele texto, ainda não trazia a nulidade da prova. E esse era o entendimento da nossa corte, tá? E pegando um exemplo, por exemplo, nós estamos falando de reconhecimento de pessoas, né? Vamos supor que houvesse o reconhecimento da vítima na autoridade policial, ele poderia não ser confirmado, talvez, né? Aí a depender da lembrança, né, da vítima em juízo. Então, tinha essa fragilidade total em relação ao reconhecimento e o ônus probatório mesmo, né? Da prova, né, de reconhecimento do réu. Então, esse era o entendimento anterior em relação a esse artigo. Muito bem. Bom, avançando aqui, agora já no enfrentamento das questões mais específicas, o relator ele passa a apresentar uma série de argumentos pelos quais ele entende que o STJ deveria alterar a sua posição em relação a digamos, eficácia vinculante desse dispositivo. E aí ele apresenta uma série de argumentos e, dentre eles, argumentos extrajurídicos. Qual a importância desses argumentos vindos de áreas de fora do direito para a fundamentação dessa decisão? Bom, a questão do conhecimento extrajurídico, nesse caso específico, conhecimento científico, né? A gente, como acadêmico do curso de Direito, a gente vem
aprendendo desde os primeiros semestres que toda lei, né, ela foi positivada, escrita com base num contexto épico ali, né? Então, assim, a gente está falando de uma lei de 1941 que digamos assim, a ciência forense naquela época longe do que ela é hoje, né? Então, naquela época, o entendimento, o reconhecimento por foto ou por uma descrição era o que tinha na época, o que valia, né? Mas hoje em dia, atualmente, a ciência forense está muito, muito desenvolvida e oferece infinitas formas de um reconhecimento mais eficaz, né? Então, a importância desse conhecimento pelo relator ou pelos aplicadores do direito, né, é de transcendental importância para um reconhecimento mais assertivo, né? Certo. E qual é o ponto fundamental que o relator traz a respeito desse conhecimento, digamos, extrajurídico e que, de certa maneira, coloca em xeque toda a importância probatória que se dava a esse tipo de prova? Primeiramente, boa noite a todos, boa noite, professor. Então, primeiramente, a gente tem que entender o próprio conceito que se traz do reconhecimento. O que o reconhecimento busca, né? Basicamente, né, uma rápida análise, ele serve para indicar com precisão a pessoa contra a qual você tem a intenção de imputar uma determinada prática. Essa é para isso que serve o próprio reconhecimento. Então, ele é muito pautado principalmente na memória. O principal ponto que o relator traz em seu voto, e esse ponto principalmente extrajurídico, como bem mencionado, é sempre relacionado à memória. Diga-se de passagem, um dos argumentos centrais do próprio voto. Então, conforme o relator, são muito comuns falhas e equívocos que vêm da memória por conta da capacidade de armazenamento. Tudo isso em razão, ele traz até no voto alguns psicólogos, alguns estudos, e ele traz também que a memória, ao longo do tempo, ela pode se fragmentar. E por conta disso, ela se torna inacessível, ou aquela informação que está tentando se buscar, ela não é 100% fiel ao que de fato aconteceu. Então ela traz isso, um alto grau de subjetivismo com base na pessoa que está pleiteando o reconhecimento, que está efetuando, na verdade, o reconhecimento, né? Então ele traz também um conceito da psicologia que é denominado das falsas memórias. O que seriam essas falsas memórias? Elas são lembranças de eventos não ocorridos ou situações que até a pessoa nem presenciou. E essas falsas memórias, elas podem decorrer da convergência de uma memória já pré-existente, né, alterada ao longo do tempo, ou ela pode ser, inclusive, ela pode ser induzida. Tem estudos que explicam que essas falsas memórias podem ser induzidas. Então, essas sugestões elas podem ser vindas de outras pessoas, principalmente na hora de uma determinada de interrogar de uma maneira evocativa, por exemplo, a própria pessoa que está fazendo o reconhecimento. Ainda sobre essa questão da memória, o relator nos traz que algumas informações que a gente tenta trazer, advindo da memória, elas são altamente influenciadas por emoções da pessoa no ato em que ela se submeteu, na verdade. Essas emoções elas também convergem para essa alteração e formação dessas falsas memórias na pessoa. Então, por conta disso... Então, se eu estou muito nervoso, por exemplo, isso pode, de alguma forma, interferir na minha percepção dos fatos. Com toda certeza. E detalhe, aqui a gente está tratando do tema do que é direito penal. Crimes. Então, imagina uma pessoa, por exemplo, em uma situação que ela está sendo roubada, ou ela está presenciando um crime hediondo, por exemplo, um crime mais grave, um homicídio. É lógico que essa pessoa está sob fortes emoções ali. Se ela falar assim que estaria tranquila, seria no mínimo estranho. Então, sim, as emoções elas podem influenciar e influenciam fortemente
na memória que a gente cria. E aliado a essa fragmentação da memória em decorrência do tempo, então se a gente tem um grande lapso temporal entre o fato ocorrido e na hora do próprio reconhecimento, a probabilidade dessa memória estar viciada de alguma forma é alta. Então, e não somente isso, não somente a emoção, como próprios aspectos externos podem acabar influenciando. Como, por exemplo, o próprio fato do quanto tempo a pessoa estava em contato com o suposto agressor, se ela conseguiu olhar bem no rosto ou não, se estava escuro, se não estava, se estava longe, se estava perto. Tudo isso acaba influenciando para essa questão da memória. Então, a gente vê que a própria memória em si, ela não é 100%. Ela não é algo totalmente confiável. E todos esses fatores externos influenciam ainda mais para que ela traga essa própria falibilidade, que é o que traz o relator em seu voto. Ele traz também o próprio conceito que traz o Gustavo A. Arocena, que ele diz que o reconhecimento pessoal ele é um ato irreprodutível e definitivo. Isto porque ele não se pode repeti-lo em idênticas condições. No entendimento anterior, ele trazia que até para trazer uma maior... como que eu posso dizer? Uma maior eficácia dessa prova, repetir ela em juízo. Só que, na verdade, ao você repetir ela em juízo, não traz um maior valor probatório, visto porque essa pessoa que está repetindo, essa mesma pessoa que fez o reconhecimento de uma forma falha por conta de uma falsa memória, que embora ela, muitas vezes ela nem está de fato mal intencionada, mas simplesmente acredita naquela memória que ela possui. Ao ela refazer isso em juízo, ela está sobre um viés de confirmação daquela memória que ela já passou anteriormente, num período de inquérito policial, por exemplo. Então, o próprio ato de repetir, de fazer essa repetição do reconhecimento em juízo, não confirma esse reconhecimento, não traz maior valor probatório para ele. Na verdade, é o mesmo fato que você repetir algo 2 vezes. Não vai significar que, ao você dizer alguma coisa 2 vezes, significa que aquilo é verdade. E, além disso, também o relator ele traz, para fundamentar bem essa questão, ele traz muitos estudos empíricos, principalmente do Innocence Project. Ele diz que aproximadamente 75% das condenações de inocentes elas se devem a erros cometidos pelas vítimas e por testemunhas, ao identificar o suposto agressor, ou seja, no ato do reconhecimento. Quer dizer, se erra muito em relação a esse tipo de prova. Por conta dessa falibilidade da memória, é muito comum que haja esse tipo de erro no judiciário. E detalhe, quando não corroborado, que nem no caso aqui. No caso em questão, nós vimos que o próprio reconhecimento ele não veio corroborado por outros tipos de provas. Ele foi basicamente somente na questão do reconhecimento. E quando ela não vem corroborado com isso, fica somente essa memória viciada. Então, com isso, você está suscetível a muitos erros. A condenação se dá com base numa única prova e numa prova que tem uma probabilidade alta de falha. Exatamente. Esse é o ponto. E detalhe, a gente está falando aqui de direito penal. Uma pessoa está sendo presa. Ela está perdendo a sua liberdade. E muitas vezes, esses erros judiciários que acabam, por exemplo, condenando uma pessoa inocente, muitas vezes é irreversível. É muito complicado, porque uma pessoa vai passar presa ali, pode afetar bastante ela. Então, são erros que não podem acontecer de uma maneira comum. É até complicado a gente falar que isso é um erro comum do judiciário. Porque a gente falar que isso é um erro comum é um problema muito grande para o nosso sistema. Agora, aproveitando esse gancho. Então, você está comentando aqui, o Adriel está comentando aqui uma série de problemas, uma série de descobertas científicas a respeito do funcionamento da memória e uma série de dados empíricos que mostram os impactos dessa falibilidade da memória em decisões judiciais na área criminal. Mas o relator também levanta um aspecto contextual que diz muito a respeito da realidade brasileira, de como isso num contexto geral, inclusive internacional, já é extremamente pernicioso, mas que se torna ainda pior na realidade brasileira. Vocês podem falar um pouquinho sobre isso? Isso, na verdade... Sim, nós estamos falando do contexto socioeconômico, né? Nacional. O que a gente aqui
levantou, só para a gente contextualizar, enfim, em relação à nossa ideia do que se firmou e para também justificar, né, qual que foi a importância dentro dessa mudança, né, de jurisprudência, o contexto social, qual foi essa influência. Então, o que a gente trouxe aqui, um trecho daquele livro O Homem Delinquente, então, do César Lombroso. Então, ele foi considerado ali um médico, né? Médico criminologista, ele foi considerado ali o pai da criminologia, e de onde, então, teve o marco inicial, isso foi no final do século XIX, o marco inicial ali do estudo apartado do tema, que até então ele era, né, meio que intrínseco ao jurídico, né? E partiu assim para ter um estudo apartado, nasceu ali a antropologia criminal, diria. Só que a ideia do César, do Lombroso, né, era que o criminoso, né, o agente, né, com conduta antissocial, ele tinha já um traço genético, né? Ele era identificado biologicamente, diria. Ou seja, pela sua aparência, enfim. Então, essa era a ideia que ele defendia lá no século XIX. Então, dentro disso, por óbvio, né, ele não tinha só isso como sendo ponto primordial, né, para identificação, para estudo dessa antropologia criminal. Vinha um pouco assim, num meandro bem assim, diria discreto, né, o lado social, mas para ele defendia a ideia forte de que a questão endógena, né, ou seja, do agente em si como pessoa, organismo, era o que definia o perfil. Agora, por que ele criou essa ideia, né? Então, você lendo um pouco mais, né, sobre essa teoria dele, ele partiu do pressuposto para criar essa defesa dele de um rol, ou seja, de um nicho já condenado, né? Ele não foi estudar a pessoa antes de ser condenada para então traçar um perfil, né? Não, ele foi ali, é como se hoje a gente fosse dentro da penitenciária e pegar ali aqueles presos, deixa eu traçar um perfil aqui. Então, hoje, naturalmente, a gente tem um perfil bem característico da população brasileira, né? Tem bastante negros, pardos, ali, pobres. Aí está o contexto onde entra, né, o contexto socioeconômico totalmente falho, né? É falho porque não é o biotipo dele que o fez estar ali por si só. Então, dentro disso, para contextualizar a nossa resposta, a mudança do entendimento do relator, ele veio justamente por essa razão. Porque o caso prático nosso, que é o Vânio, salvo erro, que é o que estava ali na solicitação do habeas corpus, ele estava condenado, sendo condenado, né, como suposto réu, através de um reconhecimento único das 5 vítimas, salvo erro, apenas uma disse que reconheceu. As outras, todas, não o reconheceram, porque, segundo eles estavam encapuzados e tapados, nariz e boca. A única vítima, que é a do caixa, segundo ela, disse reconheceu pelo nariz, a boca grande, enfim. Então, ficou dúbio, já começa a entrar uma dúvida aí. Se está tapado, como o nariz e a boca é grande, né? Reconhecer lá no ambiente policial. Agora, esse reconhecimento se deu também da autoridade policial, foi lá, catou nos seus anais lá, a foto de um criminoso, né? Então, ali começa a indução. Aí começa um pouco da teoria do Lombroso. Eu trouxe aqui, ó, a foto desse daqui. É esse daqui? Ele era assim, né? Ele era aquela condução de... indução, na verdade, não condução, né? A indução para o reconhecimento. E foi de onde aconteceu. Só que aí começou a ter as pontas soltas. Por exemplo, um agente ali de 1,70 m, comparado com a minha altura, que eu tenho 1,60 m, 1,70 m, realmente é muito próximo, é fácil de identificar. Porém, o senhor Vânio, ele tem 1,95 m. Quer dizer, é muito diferente, né? Muito fora da média, né, brasileira, para você não identificar uma pessoa de quase 2 metros de altura, né, ali, mesmo que seja em fortes emoções, você vai ter que olhar para cima, no mínimo, né? Então, enfim, foi esse reconhecimento falho. Isso tudo, a gente fazendo aí trazendo as pontas para se unir, para convergir na ideia do quanto o contexto socioeconômico foi forte na mudança do entendimento,
Porque, primeiro, a falha do reconhecimento, eles estavam totalmente alheios aos Códigos de Processo Penal, né? O artigo 226 não é isso o que eles determinam como texto legal, porém vinha a mera recomendação. E então o relator ele foi destrinchando e vendo em que ele sendo uma pessoa fichada, tudo bem, não tem problema. Sendo uma pessoa pobre, então ali, esse contexto, ele percebeu que foi o meandro em que a autoridade policial trouxe para chancelar o reconhecimento, mas só que em juízo não se confirmou. Aí essa vítima não confirmou em juízo. Ela só disse que eu já reconheci na autoridade policial, ou seja, ela tinha que reconhecer novamente, né? E ali era, de novo, como tem a mera recomendação, ali já passou. Ela disse assim, eu não lembro agora, mas se eu reconheci em sede policial, é ele mesmo. Está feito, é ele mesmo. Então, muita falha nesse sentido, né? Então, o relator, ele foi, enfim, um voto muito, muito interessante, que ele foi trazendo, né, todo esse contexto, citou, por óbvio, né, o Lombroso, e o quanto essa ideia hoje, ela permeia os meandros das delegacias, dos tribunais, e... Você se refere a reforços de estereótipos, estereótipo hoje. E isso é a cabeça nossa, né? Vamos dizer, quem nunca, né? E, de repente, você está andando, você vê uma pessoa suspeita. Por que suspeita? Você buscar rápido na sua memória, você traz o estereótipo, né? Então, isso é o que está arraigado na cabeça, né, do cidadão brasileiro. Então, esse contexto aí que o relator ele quis tirar, trazer para si a luz assim, muito ideal da lei, do artigo 226, para que ele seja válido no seu texto legal, na sua interpretação assim, estritamente seja legal, observado o procedimento seja observado, e ali é onde ele firmou. Então, a gente entende que o contexto socioeconômico foi muito forte para essa mudança, no caso prático, em razão, né, não tem... Acho que aqui eu consegui expor assim, com um pouco de facilidade o porquê, né? E trazendo para a nossa população carcerária hoje. Se a gente vê um estereótipo quase que ali linear, né? Então, e isso reforça mais ainda essa ideia errada, preconceituosa do Lombroso, na cabeça dos brasileiros. Então, o voto foi no sentido de vamos afastar esse contexto social que é a população brasileira e que não são todos, né, estereotipados como antissocial ou delinquente, e vamos trazer aqui à luz do Código Penal, processo penal, para a gente estritamente se ater ao julgamento e reconhecimento no que está escrito. E pegando esse trecho final da sua fala, Rogério, e já nos encaminhando aqui para o final dessa nossa conversa, qual foi, então, a decisão do STJ ao estabelecer critérios mínimos para a validade desse tipo de prova no processo penal brasileiro? Bom, os critérios mínimos estabelecidos por esse habeas corpus, ele diz que é necessário haver no processo um advogado ou, pelo menos, um representante do Ministério Público junto do réu no reconhecimento. E também que necessita a adoção de novas rotinas da polícia. Nesse sentido, então, ele traz que essa alteração do artigo 226 do Código de Processo Penal foi muito importante porque ele vai eliminar os erros judiciais que são feitos. E esses erros judiciais, o que eles apontam? Ele vai pegar o artigo 226, que era uma simples recomendação, como o Rogério falou, e passa a ser uma obrigatoriedade de aplicação desses procedimentos. Então, esses procedimentos eles vão, à luz desse novo entendimento, ser pré-requisito para a condenação. Quer dizer, se eu não observo o procedimento para reconhecimento de pessoas previsto lá no artigo 226 do Código de Processo Penal, uma eventual decisão condenatória fatalmente seria anulada pelo STJ. Isso mesmo. A partir dessa decisão. Isso mesmo. E a partir dessa decisão, todos os magistrados eles têm que
seguir esse novo entendimento, porque até a aprovação desse habeas corpus, o entendimento que era opcional você seguir esses procedimentos, você tendo só a obrigação de reconhecimento em juízo. A partir desse reconhecimento desse habeas corpus, é obrigatório a aplicação do artigo 226. Bom, aproveitando, podemos começar por você, Thelma. E aí eu queria ouvir, claro, o posicionamento de todos os colegas a respeito de qual a importância dessa decisão para o desenvolvimento do processo penal brasileiro, para onde essa decisão aponta, o que a gente pode projetar de um novo posicionamento do STJ em relação à interpretação do Código de Processo Penal. Como vocês avaliam a importância dessa decisão no contexto de julgados criminais no Brasil? Essa decisão foi muito importante porque ele traz uma lacuna que tinha, ou um erro que tinha, você fazer um reconhecimento com falta de provas, ou uma prova muito falha, para uma maior certeza na hora da condenação no processo penal. Então, isso faz com que a justiça seja mais célere e mais objetiva, sem dar muita chance a ter um erro na condenação. Muito bem. Também concordando com a Thelma, da importância desse novo entendimento, eu vejo também como mais do que necessário, né? A gente está falando aí de 80 anos praticamente de quando entrou em vigor a lei e a virada do entendimento agora em 2020, né? É como se a gente, fazendo uma analogia com as inteligências artificiais, né? Como se a gente tivesse por 80 anos inserindo informações no sistema jurídico que nem sempre, né, são as mais assertivas e mais eficazes, né? Então, esse novo entendimento no caso do CPP, do artigo 226, é muito importante mesmo, né? E se a gente for buscar outros artigos, é bem provável que tenha situações muito parecidas em razão desses 80 anos aí do nosso código, né? Um ponto que eu acho muito importante, até concordando com os meus colegas, é que um ponto que foi levantado aqui é principalmente em questão da realidade, como o nosso próprio amigo Rogério comentou com a gente, da realidade brasileira, dessa questão do estereótipo. Que há teorias, inclusive criminológicas, que trazem isso como a seletividade penal, né? E isso é algo totalmente, desculpe o termo, mas cancerígeno para a sociedade. Essa seletividade é algo muito complicado. E eu acho que esse voto, essa decisão, essa mudança, essa virada, como trouxe o nosso amigo Rodrigo, é importantíssimo como um avanço no nosso sistema penal para a gente superar essa seletividade, superar essa barreira desse estereótipo do criminoso, a fim de que a gente tenha um sistema mais justo, mais eficaz, né? Indo até também ao encontro, na verdade, com muitas teorias do próprio garantismo penal, que visa garantias mínimas processuais para a pessoa que está no processo. Bom, ali já. Assim, a importância, eu acho que assim ficou muito clara aqui como é nítido, né, a correção de uma aberração de entendimento. E não bastante isso, uma coisa muito séria se a gente for olhar a estatística que a gente tem de condenações de inocente. Né? Então, essa correção de entendimento, ela vem ao encontro para socorrer essa lacuna que ela é muito séria, né? Muito forte, e não é muito difícil você procurar um caso de gente que está ainda no sistema penal, cumprindo reclusão, inocente e tentando provar sua inocência. Então, isso é muito sério, né?
Então, essa correção de entendimento de prova, agora, do entendimento assim estrito do artigo 226, a gente vê como assim um avanço, por óbvio, né? Não é só isso. Eu acho que a gente entende também que essa reformulação do Código Penal, do entendimento em si, né, é necessário, mas que a gente entende que já está acenando para esse sentido, né? Está acenando, porque depois de 80 anos a gente falar numa mudança, nós estamos falando de mudança aí de cortes superiores, já é bacana que a gente vê que as ideias estão sendo, né, ajustadas, azeitadas, aparando as arestas para que a gente caminhe num mundo pelo menos um pouco mais justo. Somente para complementar, o importante disso daí não houve alteração na lei, e sim do entendimento da lei. Muito bem, foi uma guinada muito importante, sem qualquer alteração do texto legal. Então, agradecer a você, agradecer aos nossos convidados. Então, chegamos ao fim de mais essa conversa. Espero que vocês tenham gostado. Até uma próxima.